Javier Milei é um economista argentino que vem surpreendendo com seu crescimento meteórico nas pesquisas de intenção de voto à Casa Rosada ainda este ano. A princípio, um seguidor de Donald Trump, um defensor de Jair Bolsonaro, muitos veem o candidato como mais um populista de direita. Mas, após avaliar seus vídeos, suas manifestações públicas e seus comentários acerca de diversos temas, é possível verificar diferenças importantes que trazem quase que um segredo sobre Javier Milei que pouco tem se falado. Digo isso porque a maioria das análises se limita mesmo a traçar paralelos entre o candidato Milei e os seus similares como Bolsonaro e Trump. Por isso, nesse vídeo, vou trazer alguns detalhes que eu acho importante e relevante sobre a trajetória e principalmente as campanhas de Javier Milei, o dito Bolsonaro argentino. Bom, no primeiro momento é preciso entender como é que está a situação política da Argentina. Apesar de ser nosso vizinho, poucas pessoas se interessam por esse tema ou entender como é que funciona a política na Argentina. Mas não é tão diferente assim de como é o Brasil hoje em dia. Há uma divisão clara entre direita e esquerda, em que a esquerda é famosa pelo peronismo, um movimento político de décadas atrás, que tem hoje como seu principal representante os Kirchners, ou kirchnerismo. Hoje o presidente Alberto Fernandes é dessa corrente ideológica do kirchnerismo, e do outro lado a gente tem os movimentos de direita, os partidos de direita. Inclusive teve um governo recente que foi o do Macri, que deixou bastante insatisfeito as pessoas, os argentinos que acreditam nessa ideologia neoliberal de administração da economia. Então a gente tem uma população dividida entre esses dois polos que está insatisfeita com os resultados conseguidos nos dois campos. A Argentina passa por uma crise já de algumas décadas, é uma economia sui generis, ela é classificada como uma economia de exceção para análise, e no campo de vista político tem gerado insatisfação de todos os lados. Então é nesse cenário que surge um candidato proposto disponível e interessado em radicalizar. Então, já que a direita não atendeu os anseios da população e a esquerda tem essa pauta, que para ele é marxismo cultural e tudo mais, ele vai radicalizar de forma absoluta a política na Argentina. Então, assim, se você observar as estratégias, as manifestações do candidato, fica claro que a estratégia dele não é exatamente a do Trump e também não é a do Bolsonaro. Ele tem uma forma de pensar muito sui generis, e é isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Bom, um dos detalhes que diferenciam talvez esse candidato dos demais é como as suas propostas são escandalosas e muitas vezes contraditórias. Muitos podem falar, tudo bem, o Bolsonaro também tinha propostas escandalosas, o Trump tinha propostas contraditórias ali, como a construção do muro, Mas no caso do Javier Milei, essa é a base da campanha, essa não é a exceção, isso não é as arestas da campanha dele. Praticamente, ele pega um tema polêmico e dobra a aposta, Por exemplo, na questão do aborto, ele é contra o aborto, e isso poderia até ser tido como uma política clássica da direita ou do conservadorismo, mas ele é contra em todos os casos, inclusive em casos de estupro, o que inclusive aqui para o Brasil gera alguma discussão maior, inclusive dentro do conservadorismo e tudo mais. Apesar disso, ele é a favor da venda de órgãos e do amor livre, ou seja, são pautas que poderiam ser conservadoras ali, a questão do aborto, mas quando ele fala da venda de órgãos, que é para a maioria das religiões, pelo menos as mais consagradas, as mais comuns, é um templo de Deus, o corpo humano. Então essa ideia da venda de órgãos, e pior, a do amor livre, que está muito mais associada à esquerda, essa questão é muito mais associada à esquerda, essa questão de enfrentamento da monogamia ou do casamento tradicional, ou a família tradicional. Para ele também é uma pauta, porque ele diz que não fala com os pais há anos e para ele os pais estão mortos. Então assim, você vê que ele pega uma pauta que você poderia classificar como de direita, ou outra que poderia classificar como esquerda, mistura e explode, Então basicamente a estratégia dele é não concordo nem discordo, muito pelo contrário. Então ele dobra a aposta nos temas, e isso obviamente chama a atenção, atrai
olhares para a candidatura dele. Em outras pautas, como liberação de compras de armas para combater a violência, também mais uma vez uma pauta clássica da direita, e mais uma vez também clássico da direita, né? Apesar de querer combater a violência, ele em si é extremamente violento com jornalistas, em especial com mulheres. E aí mais à frente também outras propostas que ele tem que são nesse sentido de radicalizar o uso do vouchers na educação, que é uma proposta de direita, mas que na América Latina raramente é tratada como pauta pública da campanha política, ou seja, você, ao invés de construir escolas públicas, você paga, né, você paga para o cidadão ali que possui filhos na idade escolar um valor, né, e ele escolhe em qual escola particular ele vai colocar o filho dele, pago pelo Estado. Então você vê que é uma proposta mista, né, porque ao mesmo tempo em que não constrói escolas públicas, não investe diretamente na educação, e sim na educação pública, eu digo, né, e sim investe na educação particular, né, ao mesmo tempo o Estado está pagando, né, o Estado vai colocar o dinheiro lá para financiar essas escolas particulares, né. E para muitos essa é uma proposta de direita bem radical. Essa questão dos vouchers na economia foi testado no Chile e tudo mais. Porém, a gente sabe aqui do Brasil que o ProUni é basicamente essa proposta, né? O ProUni, claro, que não é na idade escolar, é na idade universitária, né? Na fase universitária da educação do cidadão. Mas é basicamente a mesma coisa, é um voucher que é pago pelo Estado para a iniciativa privada ofertar o serviço de educação. Então é mais uma desses territórios cinzentos da política latino-americana que demonstra esse perfil bastante singular do candidato Javier Milei. E quanto a ministérios, bom, aí mais uma vez o tradicional discurso da direita, ele quer acabar com quase todos. Tem um vídeo dele famoso, dele arrancando os nomes dos ministérios como se não fosse deixar nenhum. Mas recentemente ele falou que pretende sim deixar, parece que 8 ministérios funcionando. A gente sabe que a realidade de um país, a complexidade da vida pública e a complexidade da atuação estatal exige uma organização maior do que isso, né? Falar em 8 ministérios é basicamente um discurso eleitoreiro, né? Mais uma vez a estratégia dele é ser polêmico o máximo possível. De novo, não importa se as propostas são escandalosas ou se elas são contraditórias. Na verdade, isso é a estratégia dele. Então não é por erro, não é por engano que isso acontece. Ele quer se colocar assim. E nisso, mais uma vez, eu acredito que ele se diferencia dos candidatos que a gente mencionou anteriormente, o Donald Trump e o Jair Bolsonaro. Mas é claro que isso também tem consequências, né? Essas estratégias têm consequências que são importantes e que não são ignoradas. Talvez ele saiba, né? Provavelmente ele sabe disso e vai enfrentar isso mais à frente. Mas o que é? Essas propostas, sendo radicais como são, sendo contraditórias como são, funcionam muito bem para estratégia de campanha, né? Assim como a questão do cabelo bagunçado e tudo mais. Atrai olhares, né? Promove comentários e críticas, o que para ele, como um candidato a princípio que era minoritário, é muito importante. Quanto mais atenção ele atrai, maior são as chances dele de crescer nos números. Porém, de novo, é basicamente uma estratégia de campanha. Isso não revela nada de como o governo de Javier Milei pode funcionar. Na verdade, essa estratégia já começa de início a levantar obstáculos ao eventual governo, que ou ele tentará manter a sua postura de campanha, a sua persona de campanha durante o governo e vai enfrentar muitas dificuldades. A gente tem no Brasil o exemplo do Collor, né, do ex-presidente Collor, que também tinha uma postura muito polêmica e muito inovadora, radical na campanha, mas que durante o mandato teve dificuldades de manter essa imagem, né, e as políticas da forma como ele propunha, né? Então a gente tem esse comparativo aqui, essa experiência brasileira do Collor, que também se valeu de um discurso muito polêmico, né, muito de inovação radical, pró-direita, e teve um governo muito confuso. Mas em especial, é importante falar que boa parte das propostas são bastante inviáveis no período de campanha, né? Ele vai ter pouco tempo, por exemplo, para dolarizar a economia argentina, que é algo extremamente complexo. Ele cita alguns outros países que fizeram isso, mas são países menores, com economia muito menor e que não estão inseridos, por exemplo, em blocos comerciais como é o Mercosul, que ele também disse que vai sair, né? Então, só para dar um exemplo de uma política muito difícil de aplicação imediata, né? A não ser se houvesse
um acordo nacional, né, pró futuro, que passasse por vários governos. Mas, ao que tudo indica, não é essa a estratégia dele. Inclusive, esse é o segundo ponto, né? Javier Milei já parte de um partido que ele acabou de criar, né, um partido que é nanico, então ele não tem base política para operacionalizar essas propostas tão radicais que ele defende. E pior, né, ele é mais um daqueles que condenam a atividade política, criminalizam os políticos, né, criminaliza os políticos. Ele diversas vezes já manifestou a opinião que não simpatiza com ninguém, ele acha que políticos são inúteis e parasitas, então é a partir dessas falas que esse cara vai tentar governar com o Congresso Nacional Argentino, né? O nosso equiparado de lá, né? Então a gente já teve um político que falava isso também, mas que no nosso caso do Bolsonaro, ele era como todos os outros, ele foi deputado por muitos anos, né? 3 décadas como deputado, então apesar de fingir que era um outsider e que não acreditava na atividade política, a gente sabia que na prática ele vem desse meio, né? E tanto é que ele conseguiu operar com várias bases no Congresso Nacional. Javier Milei é diferente, de fato ele é um outsider, ele não participava da vida política e condena veementemente, com palavras de baixo calão, os colegas, né, agora colegas de profissão dele. Então isso pode causar bastante transtorno e levar ele de novo a esse dilema. Ou ele mantém a persona política que ele apresentou na campanha, ou ele vai ter que migrar e mitigar as posturas dele em torno da governabilidade. Por último, de novo, o candidato ele tem uma estratégia de campanha muito explosiva, né, que pode levar ele à Casa Rosada, mas em termos de governo ainda é um mistério muito grande. Como é que ele vai operacionalizar essas posturas radicais dele para a população? Porque é diferente, as pessoas quando veem novidade, algo que chama atenção, pode gerar aquele voto de protesto, né? Olha, a esquerda está aí há tanto tempo, não fez nada do que prometeu, a qualidade de vida continua ruim, a direita veio cheia de promessas e apesar disso também deixou resultados pífios, a economia da Argentina continua um buraco, então vou votar nesse cara que está promovendo mudar tudo, né? A gente também já viu, até aí a gente já viu esse discurso, né? Mas daí para frente, né? Propostas como a venda de órgãos não são populares, né? Essa questão de defender o aborto, ainda em caso de estupro, será que passaria fácil pela população? E algumas coisas que mexem com o bolso, né? Ele propõe para a saúde uma opção de seguro-saúde, ou seja, as pessoas pagariam, né? Uma espécie de plano de saúde para todo mundo, né? Todo mundo teria que pagar o seu plano de saúde, seu seguro-saúde, para utilizar esse serviço público. Será que as pessoas vão, na prática, gostar dessa proposta, vão adotar essa proposta? Quando mexe no bolso, a população costuma se revoltar. E o povo argentino é um povo que tem um histórico de manifestações públicas de relevância. Então, fora isso, as propostas em si, é importante destacar que o peronismo e o kirchnerismo é muito forte na população argentina. Então, ele também teria uma dificuldade muito grande na base popular de fazer vingar essas propostas que são, como eu disse, nem concordo nem discordo, muito pelo contrário. Quero escandalizar, eu quero polemizar, eu quero fazer diferente de tudo que está aí. A experiência da política, não só brasileira, nem argentina, mas internacional, é que essas propostas, essas escandalizações terminam muitas vezes em nada, né? Terminam em nada. Os governos não conseguem executar, ou pior, perdem o apoio no meio do mandato, gerem crises institucionais, ou em casos mais graves até, como o da Ucrânia, propostas muito radicais de pessoas que são chamadas de outsiders podem levar a situações drásticas, como que a gente está vendo agora da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, consolidando aí, eu acho que, pelo que eu venho vendo e estudando do político Javier Milei, que ele tem uma estratégia de campanha muito clara e provavelmente muito eficiente, talvez leve de fato ele à Casa Rosada, que é essa do não concordo nem discordo, muito pelo contrário, mas e esse é o segredo dele, né, que os outros candidatos às vezes eram contraditórios, às vezes eram polêmicos, mas o Javier Milei não, ele quer ser polêmico para ser eleito, porém não está claro como ele vai conseguir governar, todos os indícios são de que não vai ter base para isso, nem política, nem social e nem coerência interna para fazer as coisas acontecerem. Mas
vamos aguardar, vamos acompanhar e torcer pelo melhor para o nosso povo argentino, que é nosso vizinho, e continuar acompanhando essa trajetória do candidato. Se tiver um comentário, tiver uma crítica, tiver uma divergência, fica à vontade para deixar nos comentários. Vamos continuar essa conversa aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.